começo a minha fala explicando a origem dessa pesquisa, por que eu me desloquei até Portugal e por que do meu interesse em literatura portuguesa. Na verdade, eu trabalho... Faço cara de inteligente para foto? Não precisa. Na verdade, o meu trabalho centra-se em teoria da literatura. Desde a graduação, eu me dediquei ao estudo da construção da personagem em seus diferentes aspectos, mas principalmente a construção filosófica e identitária. Como esse personagem se constrói, como ele se desloca temporalmente, do modo também do espaço, e como ele se coloca dentro da própria história da literatura, se tornando muitas vezes um arquétipo, um modelo de personagem, como por exemplo acontece com Hamlet, acontece com Dom Juan, que são personagens sempre lembrados como modelos de comportamento ou como modelos estéticos. Pensando isso, a minha tese de doutorado, assim como a minha dissertação de mestrado, trabalharam a construção da personagem a partir de teorias que se debruçaram sobre o estudo da personagem, desde Aristóteles até o Zerafá, de 2011. Então, sempre progredindo no sentido da personagem, vendo a construção desse indivíduo. E então, acontece que eu me deparo em 2009 com a literatura portuguesa, com o existencialismo do Virgílio Ferreira, com as novas percepções de escrita do Saramago, Abelaira, Fernanda Botelho, outros tantos escritores que me motivaram a perceber a literatura portuguesa. Então, eu parti da literatura de uma forma geral para me centrar nas análises de teoria da literatura na portuguesa. E aí eu descobri uma infinita gama de possibilidades dentro da literatura portuguesa. O desdobramento do doutorado, que foi a percepção da morte como uma personagem na literatura portuguesa, o desdobramento foi inúmeros cursos, textos, aulas, e as pessoas sempre me perguntando por que não a literatura contemporânea portuguesa, exatamente a novíssima, a que está se produzindo agora em Portugal. E como eu trabalho muito com a questão da escrita criativa, que é um âmbito hoje que está em pleno desenvolvimento no Brasil, eu acredito que aqui, daqui a alguns anos também, seja uma potencialidade dentro do âmbito acadêmico, os estudos do fomento, da criação literária, a partir da percepção do escritor e desse indivíduo como alguém que habita no mundo real e habita no mundo da escrita. É isso que nos preocupa na escrita criativa e os métodos de escrita. A partir disso, eu desenvolvi meu projeto e pensei em inserir ele numa coisa que eu já tinha conhecido em 2012, que era a Literatura Mundo, coordenada pela professora Helena Buesco, que foi minha supervisora de doutorado de sanduíche, em que aplica-se o conceito de uma literatura que se descentraliza, uma literatura que se expande e que não precisa necessariamente de um território fixo, mas precisa de uma identidade própria. Não significa que eu precise trabalhar com a identidade portuguesa, mas eu posso perceber como a identidade portuguesa se fixa ou se expande dentro desse conceito. É um conceito que vem da literatura comparada e que procura perceber nas relações entre as obras, entre âmbito de produção, entre escritor, entre âmbito de produção e obra, como se dá essa expansão da escrita. Então, a minha bolsa de pós-doc, ela é financiada pela CAPES, que é um órgão do governo federal que fomenta bolsas e projetos, e eu consegui uma bolsa de 6 meses, pouco tempo, prefiro não comentar, mas de 6 meses pela CAPES, que sou muito grata, é a segunda bolsa que eu tenho da CAPES, o doutorado de sanduíche também foi, e eu considero uma das investimentos mais
mais salutares do governo federal brasileiro nos últimos 14 anos é o investimento nos estudantes de ensino superior e também os de pós-graduação. Então, meu período foi de setembro de 2015 a fevereiro de 2016. A supervisão foi da professora Helena Carvalhão Buesco, dos estudos comparatistas, que também é desenvolvedora da literatura comparada e literatura mundo. A professora Helena é uma das grandes especialistas, considerada uma das melhores, não só em Portugal, mas também em outros âmbitos, como os Estados Unidos, o próprio Brasil, Inglaterra, de literatura comparada. É uma professora de um conhecimento incrível e que sabe muito bem compartilhar aquilo que adquiriu. O meu âmbito, então, foi a Universidade de Lisboa, Faculdade de Letras, Centro de Estudos Comparatistas, e minha agência financiadora foi a CAPES. Os meus autores são o Gonçalo M. Tavares, considerado o novo Saramago, pelo próprio Saramago, ganhador de muitos prêmios e com uma extensa obra. Ele é um autor extremamente profícuo e a sua obra tem uma grande qualidade estética e também uma grande qualidade de conteúdo. E é uma variante muito grande dos locais onde as suas obras se passam, as narrativas se passam. E numa entrevista à editora Caminho, que é a editora que publica as obras dele em Portugal, ele disse a seguinte frase: eu escrevo em língua portuguesa, isso não significa que eu tenha que escrever sobre os portugueses. E é justamente isso que ele faz. Ele se debruça sobre os temas como o Holocausto, o corpo como representação da dor, a loucura, a insatisfação, o sofrimento, mas principalmente a dicotomia loucura-corpo. Isso é uma coisa muito evidente na obra dele. O meu pós-doc se debruça sobre muitas obras, em torno de 12 obras. Porém, eu fiz um recorte, por causa do tempo da minha estada, eu fiz um recorte, que foi o que eu apresentei à professora Helena, que são 3 livros. Um livro de cada autor, para finalizar o período aqui. O primeiro é Jerusalém, em que eu tenho uma história num lugar não identificado, uma cidade que não recebe o nome. As personagens têm nomes de origem germânica. Há uma forte presença das questões da psiquiatria, da psicanálise. Há a relação do nome Jerusalém com aquilo que se espera, com a salvação. Jerusalém tem essa ideia de ser o local onde no final todos se reunirão e ali está a salvação. É isso que se passa na obra. A gente tem uma presença muito forte da questão do Holocausto. Há intermitências na obra entre a narrativa e relatórios de pesquisa do personagem principal, que é o Busbeck. A relação das personagens é sempre uma relação doentia, alguém que sofre de uma anomalia psíquica, alguém que tem um defeito no corpo, alguém que projeta a guerra depois da guerra ter acabado no próprio corpo. Então, é sempre essa a questão. Como que o sofrimento, de uma maneira psíquica, se abate sobre o corpo e sobre o cotidiano das pessoas. E nesses eixos de loucura, nesses eixos de sofrimento, como essas personagens se cruzam e quem são essas personagens, como elas se constroem, qual a identidade delas. São alemãs? São judias? Qual é a origem? São médicos? São prostitutas? São ex-soldados? São deficientes físicos? São... Enfim, é uma gama vasta de personagens, mas ao mesmo tempo elas têm destinos cruzados. E a grande perambulação pela cidade, que não é uma cidade que receba um nome, mas é uma estrutura por onde as personagens caminham. Faz parte da trilogia que foi expandida,
chamado os livros pretos ou os livros negros, ou os livros da dor também. Todos os livros, há personagens que passam pelas todas as obras, são comuns às obras. Essas personagens começam uma narrativa, pulam para outra, mas sempre a gente pode seguir o destino de algumas delas. São chamados os livros pretos ou os livros da dor, porque o Gonçalo M. Tavares se debruça exatamente sobre o sofrimento humano, principalmente no quesito da loucura. É uma coisa muito, muito recorrente, ou que a gente possa destacar na obra dele, a questão da loucura e a questão de como a medicina, como a psiquiatria percebe a loucura e percebe a relação sujeito-ambiente. A minha segunda figura é o Nuno Camarneiro, que foi vencedor do Prêmio Leia em 2012, que é um sujeito que vem de uma outra área completamente diferente, assim como o Gonçalo M. Tavares. Não são sujeitos que tenham formações na área da literatura, das humanidades, mas sim que vem de áreas mais científicas. O Nuno é físico, ele dá aulas de física na universidade e se debruçou sobre a literatura e produziu a literatura de uma forma muito sensível, e se percebe dentro da obra dele a construção humana a que ele se dedicou. Eu trabalho, então, no meu peito já não cabe, eu sempre boto um já que não tem. No meu peito, talvez porque eu já tenha pássaros demais no meu, então, no meu peito não cabem pássaros. Que é uma história, uma narrativa, que vai girar em torno de 3 grandes personagens da literatura ocidental: Fernando Pessoa, Franz Kafka e Borges. O que mais é fascinante nessa obra é que ele trabalha com a passagem de um cometa pela Terra, pelo céu. E durante esse período, como que os comportamentos das pessoas foram afetados por essas passagens. O Fernando Pessoa, então, é uma personagem que está vindo para Lisboa, que vem morar com a tia. E o caminho que ele faz no navio, ele já se percebe a melancolia, já se percebe a tristeza. Então, em Lisboa, ele fica doente, ele tem um acesso de febre, e aí se origina o nome da obra. Ele diz para a tia, na cama: eu sinto um mal-estar, não me sinto bem, e eu sinto que no meu peito já não cabem pássaros. Já. Então, essa ideia que o Nuno criou de que esse indivíduo que sofre com a melancolia, que tem que se deslocar para um lugar onde ele provavelmente pudesse não querer estar, é o que coloca o Fernando Pessoa não precisamente como Fernando Pessoa, mas como um indivíduo melancólico, e que tem uma grande potência criativa e que vai se desdobrar ao longo da narrativa. E aí, também, o Nuno carrega muito na questão de que como ele se descobre escritor, como é que ele consegue iniciar o seu processo de escrita, como que ele se percebe esse indivíduo que precisa da arte. Quanto ao Borges, que é um dos meus autores prediletos, eu tenho um amor muito grande pelo Borges, ele faz uma coisa incrível. Ele pega o Borges ainda menino e toda a percepção que o Borges tem do que é a literatura como uma criança, da potência da literatura como a possibilidade de engendramento de um universo, de sonho, de magia, e o choque que esse indivíduo tem quando vai para a escola e os amigos não têm a mesma capacidade criativa dele e começam a achar ele bobo. Então, esse sujeito que viveu abrigado, que viveu protegido pela literatura, nas conversas com a avó, com a mãe, com a tia, esse sujeito vai para um ambiente inóspito para o sonho, para a criação, para a fantasia que ele trazia com ele mesmo.
Eu gosto muito de algumas coisas do Borges, em que ele fala que ele leu tudo que podia e ele guardou isso, mesmo cego, ele ainda conseguia, a memória dele era prodigiosa, ele lembrava de trechos de obras. E esse sujeito que constrói toda a sua obra, tanto poética quanto ensaística, quanto de contos, em cima de uma fantasia muito grande, é o outro indivíduo que vai sofrer com a passagem do... Tô ficando sem voz. Que vai sofrer com a passagem do cometa. Por último, na minha ordem, porém não na narrativa, que o Kafka é o primeiro, o Franz Kafka é a referência, mas não é a personagem. O Nuno Camarneiro vai pegar um livro do Kafka, é uma obra que não foi terminada, é um romance, e que o personagem principal, que é o Carl, que é um indivíduo que mora em Nova York e que é lavador de vidros, é um imigrante irlandês, um lavador de vidros, e que com a passagem do cometa também vai sofrer algumas modificações da sua personalidade e vai se descobrir em 1 milhão de indivíduos. Então a gente vai ter, na verdade, a proporção ou a ideia do homem na multidão, em que eu me acho completamente diferente, eu me acho um indivíduo à parte, e na verdade todos os outros que dividem a sociedade comigo, o âmbito social, pensam como eu e também se acham diferentes. E ele vai se dar conta de que ele é mais um imigrante entre tantos imigrantes em Nova York. A gente vai ter a construção do espaço também. O Nuno não vai trabalhar, exceto com o Fernando Pessoa, ele não vai trabalhar dentro do território português. O Borges está em Buenos Aires, o personagem do Kafka está em Nova York e o Fernando Pessoa está vindo dos Estados Unidos para Lisboa. Tem tempo ainda? Tem. O terceiro autor é o Afonso Cruz. Também um indivíduo com uma migração muito grande no ambiente das artes. Ele é ilustrador, ele é músico, ele é cervejeiro. Ele tem inúmeras atividades e entre elas a escrita. O Afonso é de uma delicadeza muito grande, assim como o Nuno quando escreve. Ele tem coisas particularmente muito bonitas, muito bem elaboradas, e ele trabalha, mesmo que ele trabalhe dentro do território português com personagens portuguesas, ele trabalha essencialidades da personalidade humana. A solidão, a memória é muito importante na obra do Afonso Cruz. Ou personagens que sofrem de Alzheimer, ou a reconstrução da memória fragmentada, ou a construção de um indivíduo através da memória. Sempre a memória, o amor, sempre são coisas que vão ser resgatadas na obra do Afonso Cruz. Eu trabalho então, nesse ensaio, a boneca de Kokoschka, em que ele reconstrói a história da descendência, por assim dizer, de parte... É estranho explicar isso. A partir da construção da boneca, outras personagens se agrupam e a gente tem famílias inteiras, a gente tem construções ideológicas, construções de identidade a partir da criação da boneca, que foi criada pelo Oskar Kokoschka, porque a amada Alma Mahler, os meus amigos que são das artes sabem que eu estou falando a verdade, ele deixou, a Alma Mahler deixou ele, se cansou, ele não aceita essa solidão e ele cria uma boneca igual a ela. E ele carregava essa boneca para todos os lugares. Na verdade, é uma reconstrução, ainda uma apropriação do Pigmalião, né, de desejar que aquilo tenha alma para que possa conviver com ele. Se alguém fizesse uma boneca horrorosa daquelas ali, dissesse que era parecida comigo, eu nunca mais voltava para a pessoa mesmo. Mas são critérios, né? E ela, então, a partir da boneca jogada ao lixo, que um dia ele se cansa da boneca,
e joga lá no lixo. Uma outra personagem vai pegar essa boneca, vai consertar a boneca, uma outra vai conhecer essa personagem, e aí o desenrolar da narrativa é a construção de uma família e a construção de uma outra narrativa da questão de um editor, de um escritor. Então todas as outras narrativas dentro dessa, que é a boneca, vão se engendrar a partir do amor do Oscar e da Alma. E aí vem os objetivos do meu trabalho, que foram identificar e destacar as linhas temáticas dos autores selecionados. Que foi isso mais ou menos que eu mostrei para vocês de uma forma mais rasa aqui, por causa do meu tempo e tal. Mas eu trabalho essencialmente em identificar essas permanências, esses temas recorrentes nas narrativas desses autores. A loucura, a solidão, a memória, os relacionamentos amorosos, a relação do indivíduo com a literatura e com o processo de criação. Os processos de escrita, os aspectos narratológicos, o contexto de produção das obras escolhidas como corpus da pesquisa. O que são os processos de escrita? Como que esse indivíduo constrói a sua narrativa? É fragmentada? Ele troca de narrador? Ele percebe que esse narrador se envolve? É um narrador onisciente, é um narrador intruso, é um narrador pós-moderno que troca de um capítulo para o outro, a gente nem percebe que é um outro narrador. Como é que ele constrói as personagens? São personagens que eu percebo cotidianamente no meu universo de presenças, são personagens construídas a partir de arquétipos. Como é que se dá essa construção? E o que é esse contexto de produção? Por exemplo, por que um Gonçalo é considerado um novo Saramago? Por que um Afonso Cruz é tão referenciado hoje como literatura contemporânea? O que na sua obra o consagra como tal? Por que o Nuno ganha um prêmio literário vindo de uma outra área e o que isso evoca dentro da narrativa criada por ele? A construção do conceito de indivíduo contemporâneo. O que é esse indivíduo? É um indivíduo fragmentado? Embora as narrativas não sejam contemporâneas, nós temos o que forma o sistema literário: autor, obra, leitor. Esses dois sujeitos da ponta são os sujeitos que eu também percebo. Quem é esse leitor de Gonçalo, de Nuno e de Afonso? Quem é o Afonso, o Nuno e o Gonçalo? Por que eles constroem? Que tipo de leitor eles esperam ter? E como essas transformações sociais e históricas se percebem na escrita desses autores e por que eles se deslocaram do eixo que para nós, principalmente para nós brasileiros, é tão perceptível na literatura portuguesa, que é as navegações, a expansão do Império, as guerras pós-coloniais e o pós-colonialismo e o salazarismo, a ditadura e depois a democracia. Isso para nós é muito marcado na literatura portuguesa. Quando eu tomo esses autores, eu percebo, como por exemplo, que eu pego o Nuno, que não há em momento algum uma referência a isso. Eu pego o Gonçalo, não há isso. Eu pego o Afonso Cruz, há um sujeito que habita Lisboa em 2012, mas não se toca nesse assunto, em nenhum desses assuntos. É um sujeito que sofre de Alzheimer, é um sujeito que tem a construção de uma narrativa, é um sujeito que sofre de solidão, mas em momento algum ele sofre de solidão com referências históricas. Discutir a significação e a importância desses autores como representantes da literatura portuguesa. Então, logo no início do meu texto, do meu ensaio, eu já coloco que a nossa referência é sempre o Essa, o Virgílio, o Camões, a Flor Bela Espanca. São sempre recorrentes na nossa memória literária, nos nossos estudos literários, esses autores. De uns anos para cá, nós temos não só o crescimento dos estudos dos contemporâneos, como também do feminino na literatura. As autoras portuguesas têm tido maior destaque e um maior fluxo de estudos também.
O que entra no meu trabalho? Essencialmente, ali, o cerne, o miolo, a alma do meu trabalho é a teoria da literatura. É sobre isso que eu me debruço, é isso que eu analiso. Isso se insere em literatura comparada e eu me aproprio do conceito de literatura mundo, que é essa descentralização e essa expansão de um sujeito que sai, que abdica desse território, que abdica dessa identidade nacional, e é um sujeito que se expande aquilo que qualquer indivíduo em qualquer parte do mundo pode sentir. Estética e escrita. Como é que se dá o processo de escrita? Uma das partes do meu trabalho é composta por entrevistas. Essas entrevistas, entre as perguntas, eu uso um autor que eu gosto muito e que tem um livro de ensaios. Ele é escritor e tem um livro de ensaios chamado O Romancista Ingênuo e Sentimental, que é o Orhan Pamuk, em que ele diz que existe, baseado no Schiller, um poeta, ele diz que existem dois tipos de produções, ou de artistas literários. O sujeito que é ingênuo, que é aquele que acredita e produz através do seu sentimento. Hoje eu estou triste e vou escrever um conto sobre a tristeza. E pronto. E o sujeito que é o sentimental. Como é que o sentimental age? O sentimental sabe que se ele pegar uma personagem e colocar lá o Fernando Pessoa como a personagem principal do conto, as pessoas vão se interessar por ele. Porque eu vou ter o desdobramento da personalidade, eu vou ter todas as possibilidades das personalidades do Fernando Pessoa, e eu posso usar isso na minha narrativa. E aí, que tipo de narrador eu vou usar? Eu vou usar um narrador em primeira pessoa, que eu vou dar a possibilidade de que esse narrador tenha participado da vida do Fernando Pessoa e tenha escutado um dia uma conversa do Fernando Pessoa, e ele interage com essa personagem. Então, o processo de estética é o processo de escolha, segundo o Orhan Pamuk. Então, eu me aproprio de uma dessas duas capacidades, ou a ingênua ou a sentimental, e a partir disso eu construo a minha narrativa. A narratividade, o que torna isso uma obra literária? O que torna, apesar da fragmentação, de diversos narradores, de possibilidades infinitas de contexto e apropriação, o que torna esse texto uma narrativa? E elementos indicadores da construção de diferentes perspectivas, como no caso do Nuno Camarneiro. Eu tenho o Borges, eu tenho Kafka, eu tenho o Fernando Pessoa, eu vou pegar o Afonso Cruz, eu tenho o Matheus Popa, eu tenho a Alma, eu tenho o Oscar, eu tenho o Isaac, eu tenho várias personagens e diferentes perspectivas de uma mesma situação, e personagens que se afetam de maneira diferente no mesmo evento. O que entra na minha análise? A biografia, por que esses sujeitos se tornaram escritores, qual é a grande intenção deles com a escrita, aspectos do pós-moderno, o que me configura a época atual como pós-moderna, que características pós-modernas eu posso aplicar à literatura e entendê-la como uma produção de agora. A descentralização, o sujeito que se desloca para o mundo. Características de escrita, o que difere, o que me faz gostar mais do Nuno, o que me faz me encantar mais com a literatura produzida pelo Nuno e me faz, em certo modo, sentir algum incômodo quando eu leio o Gonçalo, ou ainda refletir sobre a memória no texto do Afonso Cruz. E é a geração literária. Há algum tempo eu fui assistir uma palestra do Miguel Real, em que ele falava de geração 70. E depois ele disse, não há uma geração 70. Não é porque eles nasceram na década de 70 que eles são uma geração. Uma geração é aquela que reúne determinadas características e que
produz textos com essas características, independente da sua faixa etária. Então, por exemplo, eu tenho 37, vou construir um texto hoje, 2016, eu escrevo um tipo de texto. A Rafaela, que tem 50 anos, produz o mesmo tipo de texto, com o mesmo tipo de construção, as mesmas características. O que une? O que faz com que nós sejamos uma geração literária? São as condições da nossa escrita. São esses aspectos, as características, os temas, tudo que nos coloca dentro desse contexto. Não a nossa data de nascimento ou ainda a nossa idade. O professor Carlos Reis tem um livro chamado O Conhecimento da Literatura, em que ele diz uma coisa muito interessante. Ele diz que nenhuma geração literária nasce hoje e morre amanhã. Ela vai, na verdade, apodrecendo. Então, há coisas que vão se deixando, vão se perdendo. Então, por que eu tenho um realismo depois de um romantismo? Porque a idealização do romantismo, o sonho, a fuga, a forma de construção do texto do romantismo já se esgotou. Já não chama o leitor, já não é aquela literatura que proporciona a fruição. E eu acho que isso acontece nesses autores, que não são apenas eles, são muitos outros, mas o meu recorte são esses 3 autores, que se debruçam sobre uma outra realidade, mas essa realidade não aparece nas suas obras. Esses sujeitos que escrevem em Portugal hoje, nos últimos 10 anos, são sujeitos que se colocam sobre a história, não de uma maneira opressiva ou se sentindo superiores à história, mas se deslocam da história e constroem a partir da sua percepção de mundo como um indivíduo do mundo, da literatura mundo. O Afonso Cruz diz uma frase que é, quando abrimos um livro, o meu orientador de doutorado me disse o seguinte um dia: às vezes, quando tu está ali escolhendo um livro, abre na página 26. Se tu gostar da página 26, talvez tu compre o livro. É uma coisa que eu faço sempre, é automático. Eu pego um livro, página 26. Tem dado certo. E abrindo o livro do Afonso Cruz, eu me deparei com essa frase. Foi o que me fez gostar desse livro. Não existe mentira na ficção. Não existe? É ficção. Ah, mas então ali ele fala que o Oscar viveu em Paris. Mas não existe isso na trajetória do Oscar. Mas é ficção. Então não é mentira. Então, tudo que é produzido dentro da ficção é passível de ser entendido através de qualquer perspectiva de análise. O que acontece quando eu escolho uma perspectiva de análise? É o meu ponto de vista. Então, a não ser que eu tenha critérios que eu siga, vou analisar, por exemplo, uma tragédia dentro do que o Aristóteles me diz. O Aristóteles é a minha abordagem principal. Se eu não sigo a linha de raciocínio do Aristóteles, a minha leitura, então, não está correta. Porque eu estou sendo extremamente formalista, estruturalista e pensando a partir daquilo. No momento que eu passo a ter uma abstração do conceito de literatura como elementos estanques, elementos imóveis, elementos eternos, que não podem oscilar ou não podem ser lidos de uma outra maneira, eu realmente não posso fugir nem me abstrair, porque eu vou estar mentindo. No momento que eu vou expandir esse conceito de literatura e perceber como é uma arte extremamente do âmbito da fruição, que é uma arte que se coloca a cada um de nós de uma maneira diferente, eu faço exatamente o jogo que o Afonso Cruz me diz. Não existe mentira na ficção. Então, quando eu pego um Afonso Cruz, quando eu pego um Gonçalo M. Tavares, quando eu pego um Nuno Camarneiro, que são sujeitos portugueses e que escrevem
sobre ambientes diferentes, sobre situações diferentes e indivíduos diferentes. Em nenhum deles eu tenho a mentira, eu tenho a ficção. E é essa ficção que eu me debruço e que eu procuro entender como a potência de escrita de sujeitos que não querem mais os limites da fronteira do seu país. São sujeitos que, na verdade, não querem limites. Eles querem a voz, eles querem a questão da escrita e eles querem entender a própria natureza do engendramento literário, que é não a representação de mundo, mas a representação de mundos possíveis. E é isso que eu entendo como perceber a literatura contemporânea portuguesa e perceber dentro do contexto como é perceber essa literatura dentro de literatura mundo e fundamentar a partir de conceitos de literatura comparada a partir da essência da literatura, da teoria da literatura. É isso.